Olá, pessoal! O nosso vídeo dessa semana é sobre a norma ABNT para trabalhos apresentados em eventos, que pode ser aqui no caso um congresso, pode ser um seminário, um encontro, um colóquio. Então, muitas vezes a gente vai pesquisar os trabalhos e quando a gente abre o trabalho, a gente vê que aquele artigo, ele não está publicado num periódico, numa revista, não é um livro. Então, aquele artigo ele foi apresentado em um evento. Então, é exatamente o assunto que a gente vai tratar aqui. Então, eu trouxe aqui três trabalhos diferentes apresentados em congresso e trouxe um arquivozinho no Word para a gente ir fazendo aqui o passo a passo. Então, pessoal, vamos começar. Eu tenho aqui um texto aleatóriozinho que eu criei e aí eu estou escrevendo aqui minha pesquisa, pode ser o referencial teórico, pode ser a introdução, e eu quero agora citar o trabalho. Só que quando eu abro o trabalho, eu me deparo com esse arquivo aqui. Então, eu estou vendo que ele foi publicado em Anais do 20º Congresso Brasileiro de Automática. Então, como é que eu vou fazer aqui? A citação desse trabalho aqui, desse artigo, você vai fazer normalmente, como se fosse uma citação de um artigo de revista. Então, se eu tenho aqui três autores, eu vou estar citando aqui pelos três sobrenomes deles aqui, os últimos sobrenomes desses três autores aqui dentro do meu texto. Então, por exemplo, eu tenho aqui, o textozinho, aí eu venho para... Então, olha, veja que eu coloquei os três sobrenomes aqui com o 2014, que bate exatamente com esses nomes aqui. E o ano do evento está aqui, 2014. Então, quando eu cito o trabalho aqui dentro do meu texto, eu tenho que fazer a referência dele. Então, todos os trabalhos que são citados dentro do seu, eles têm que constar na lista de referências. Então, a citação você vai fazer normalmente, como se fosse um livro, como se fosse um artigo. Agora, a referência é que você vai ver que vai mudar, não vai ser daquele mesmo jeito, que é numa revista. Então, vamos lá. Fui digitando algumas coisas já aqui, para o vídeo não ficar tão longo, e vou mostrando para vocês. Então, veja bem. A entrada é a mesma coisa do que se fosse um livro ou um periódico. Então, você vai entrar aqui pelo último sobrenome de cada autor e com as iniciais do nome dele vai ficar aqui na frente. Então, se você for olhar, olha, tem A, V, Festa, Então, se eu for olhar aqui, tá aqui, olha, Alexandre, V, Festa. Então, você vai fazendo assim, pegando o último sobrenome e colocando aqui as iniciais na frente. Então você coloca um ponto aqui no final. Quando você terminar, o que é que você vai fazer agora? Você vai colocar o título do trabalho. Então, diagnóstico de faltas em um sistema de distribuição. Se eu for olhar aqui, tá aqui o título do trabalho. Você não coloca esse título todo maiúsculo, não. Você só vai usar o título maiúsculo, as palavras maiúsculas, se for uma sigla, se for um nome próprio. Aí sim, vai iniciar ali o nome próprio, iniciando com a letra maiúscula. Não sendo, vai ser só a primeira letra maiúscula e o resto minúscula. Então, aqui já coloquei o título do trabalho, ok? E aí a gente vai ver agora qual é a informação que vem. Então, agora eu vou colocar com. Eu vou colocar in aqui. Esse in, perceba que ele é itálico. Então, eu coloco o in e coloco 2 pontos. E agora, qual é a informação que eu vou colocar na frente? O nome do congresso. Então, se eu olho aqui o meu trabalho, o trabalho que eu estou pegando, tá aqui, olha, Congresso Brasileiro de Automática. Presta atenção que eu não coloco 20. Eu não coloco 20, eu coloco só o nome do evento. Esse 20 aqui, que ele geralmente vem em algarismo romano nos eventos, a gente vai transformar num número arábico e vamos colocar aqui na frente. Então, eu tenho Congresso Brasileiro de Automática, o nome do congresso você vai digitar todo maiúsculo. Aí você vai colocar vírgula, depois, vai dar um espaçozinho e vai digitar o número do congresso. Então, quer dizer, aquela informação que está aqui, olha, em algarismo romano, vai ficar na frente do nome do congresso, só que ela não vai ficar em algarismo romano, Eu vou transformar, tá certo, em arábico. Quando eu transformo aqui em arábico, eu coloco um pontinho, olha, na frente e depois eu coloco uma vírgula. Então, vai ficar dessa forma, o número, o ponto, uma vírgula, você vai botar o espaço e agora você vai colocar a data em que ocorreu o evento. Onde é que eu vejo essa data que ocorreu o evento? Tá aqui em cima, olha.
2014, 20 a 24 de setembro de 2014. Então eu vou e coloco o ano do evento, vírgula, e a cidade que ocorreu o evento. Então, se eu tenho aqui essa informação da cidade, eu tenho, tá aqui, olha, Belo Horizonte, então eu já coloco e coloco ponto. Então, quando você terminar, aqui eu estou colocando as informações do Congresso, né? Quando você termina, qual é a informação agora que você vai trazer? Anais eletrônicos. Eu quero que você perceba aqui que o nome Anais Eletrônicos, porque ele está disponível na internet, eu tenho o site que ele está, né? Eu tenho ali o link dele que a gente vai colocar daqui a pouco aqui embaixo. Então, esse nome aqui, Anais Eletrônicos, ele vai ficar em negrito. Então, eu vejo muitos erros no trabalho referente a isso, né? Em TCCs que eu corrijo, em artigos. Então, vejo muito erro nesse sentido. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa é levada a colocar em negrito o título do trabalho, só que não é. Quando você tem um trabalho de evento, então o que você vai ter que colocar em negrito é esse nome aqui, Anais Eletrônicos, que é o nome que está aqui no trabalho. Olha, veja bem que ele está assim, Anais do 20º Congresso Brasileiro de Automática. Só que você não precisa repetir isso de novo. Anais eletrônicos do 20º Congresso Brasileiro de Automática. Fica muito extenso. Então, a norma, o que é que ela diz? Ela diz que a gente deve colocar o nome de anais aqui e a gente coloca essa supressão aqui. Essa supressão, ela não tá em negrito, tá? Então, o que vai ficar em negrito é apenas o nome Anais Eletrônicos, então ela não fica em negrito. Então, você vai colocar um colchete, vai colocar 3 pontinhos e vai fechar o colchete. Isso daqui é o complemento do nome dos anais, que não precisa você repetir, porque todo mundo já sabe que você está falando sobre esse congresso. Você já colocou a informação anterior. Então, não tem necessidade de você repetir. Ponto. Então, agora o que é que eu vou colocar? A data, aqui 2014 e antes o ano, né? Então, Belo Horizonte, 2014. Quando eu termino aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a página da publicação. Então, essa página da publicação, eu vou procurar aqui no arquivo, olha, vou procurar, tá aqui, 2968, né? Até, deixa eu ver aqui o final. Então, se a gente for olhar aqui o final, a gente vai olhar a página 2975. Então, eu venho e coloco 2968, coloco aqui um hífen, certo? Separada por hífen, 2975, ponto. Quando eu termino aqui essa informação, o que é que eu vou colocar agora? Agora eu vou colocar disponível em, coloco o site. Então, do jeito que está aqui no navegador, olha aqui em cima, do jeito que está aqui no navegador, você vai e coloca no trabalho, né? Então, disponível em, coloca o site, ponto, tá certo? Então, depois que você colocar o site, você vai colocar o ponto, acesso em, 2 pontos e vai colocar a data, né? A data que eu acessei aqui esse arquivo. Na data, preste atenção que você vai colocar o dia, o mês você só vai colocar as 3 primeiras letras do mês e um ponto, com exceção do mês de maio. Então, se você está fazendo uma pesquisa no mês de maio, aí realmente você vai colocar o nome completo aqui, maio. Não sendo, você vai colocar só as 3 primeiras letras, o ponto 2021, o ano que você está pesquisando e ponto. Certo? Então, aqui termina. Então, vamos para o segundo exemplo agora. Oliveira Leon Cardoso, 2018. Então, quando eu venho para esse trabalho, quando eu peguei esse trabalho, ele abriu nesse arquivo aqui. Congresso Brasileiro de Zoologia, Foz do Iguaçu, 2018. Ele abriu nesse arquivo. Então, quando ele abriu aqui, eu já estou vendo que é um trabalho apresentado em congresso, então eu já sei que eu vou na mesma linha que eu fiz aquele anterior, já vou seguir o mesmo modelo. Com relação a... Então, se a gente for dar uma olhadinha aqui no trabalho, ele está aqui na página 390, então é esse trabalho aqui que eu estou citando no meu, e aí a citação como é que fica? Normal no texto, tá aqui, Oliveira, Leon Cardoso, 2018, afirmam que as áreas verdes muda nada. Pelo fato de ser congresso, não muda absolutamente nada, continua tudo do mesmo jeito, né? Como se fosse um artigo, como se fosse um livro, mudou nada a citação. Agora vamos aqui para as referências, então estou fazendo aqui as referências na ordem que está aparecendo no texto, mas depois a gente precisa arrumar, porque essas referências elas têm que ficar em ordem alfabética.
Então, quando eu venho para citar, para referência aqui no texto, o que é que eu tenho? Do mesmo jeito, eu vou ter o nome dos autores, né? Então, começando aqui as entradas pelo último sobrenome, vírgula, e as iniciais aqui do nome dele, eles separados por ponto e vírgula, ponto, o título do trabalho, então tá aqui, então eu tô vendo tudo aqui no próprio arquivo, olha, tô vendo tudo aqui normal, né? Então venho e coloco. Depois eu vou começar aquelas informações do evento. Então o que é que eu faço? Coloco o in, em itálico, coloco aqui os 2 pontos e eu venho com o nome do evento. Para ver direitinho o nome do evento, então é interessante que você vá para a capa. Naquele outro anterior, no exemplo anterior que eu estava mostrando para vocês, ele estava bem ali na frente, né, em cima, e ele não tinha nem capa, ele já começava o arquivo realmente com aquele nome, né, e a gente já sabia que era daquele evento. Então, vou pegando os dados por aqui, vou lembrar que eu não vou colocar esse número no nome, né, então perceba que eu coloco o IN em itálico, 2 pontos, eu venho aqui maiúsculo, Congresso Brasileiro de Zoologia. Então, é o nome do evento, né? Se a gente for olhar, tá aqui, Congresso Brasileiro de Zoologia. O número dele, agora sim. Então, vírgula, espaço, o número dele. Então, 32, vamos olhar, tá aqui, ó, 32. Então, transformando, né, ali de romano para número arábico. Transformo, boto um ponto, boto uma vírgula. Espaço, coloco o ano do evento. Então, se a gente for olhar aqui o ano do evento, a gente vai ver que ele ocorreu em 2018. Então, coloco o ano do evento, vírgula, Foz do Iguaçu, que foi a cidade onde ocorreu aqui o evento. Agora eu vou colocar o nome pessoal aqui, né? Então, eu tenho aqui Anais e Resumo. Então, veja que o nome que está aqui no arquivo do trabalho é Anais e Resumos. Então, do jeito que tá, você vai colocar, né? E aí eu coloco aqui a supressão. Então, Anais e Resumo, lembrando que tem que ficar em negrito, é a parte que tem um destaque aqui na referência, e aí você vai e continua. Então, aqui vamos colocar o restante das informações, né? Eu tenho aqui a cidade, né? Que foi publicada aqui os anais, e eu tenho aqui, na realidade, quem foi responsável por essa publicação. Então, você vai dar uma olhadinha, você vai procurar. Eu tô vendo que essa publicação aqui, a responsabilidade dessa publicação é a Sociedade Brasileira de Zoologia, e tô vendo também a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Então, são 2 instituições responsáveis. Então, coloco na frente, né? Então, a cidade, 2 pontos, coloco quem foi responsável pela publicação aqui, vírgula, o ano, né? Depois, o que é que eu preciso colocar aqui na frente? Depois, eu preciso colocar a página. Então, esse trabalho que eu estou referenciando aqui, ele está na página 390. Então, se a gente for aqui na 390, a gente vai ver a página, olha, tá aqui o númerozinho aqui em cima. Então, já coloco aqui o 390 e agora eu venho para essas informações, né, complementares. Eu tenho, no caso, eu tenho um DOI. Se você tiver o DOI, você coloca. Se você não tiver, não precisa você colocar. Aí você pode dizer onde foi que você viu esse DOI, né? Se você tá aqui, olha, se eu tô aqui no início, então quando eu venho aqui na ficha catalográfica, ele me mostra, olha, o DOI. Então o DOI, ele é um identificador de documento digital e que é muito bom porque ele não muda. Então, mesmo que tenha alguma mudança no site, da página, alguma coisa do tipo, você nunca perde o arquivo, porque ele fica no DOI, ele fica um link fixo, né? Então, você não perde aquele dado. Então, se você tiver, você coloca, se você não tiver, você não precisa colocar, tá bom? E aí, aqui no final, né, então a gente tem a informação do site, então o site do jeito que você pegou, disponível em, o acesso daquele jeito, com aquela datazinha que a gente já sabe como é que a gente coloca. Então, a gente vai agora para o último exemplo, né? Eu estou aqui citando esse trabalho de Dutra, certo? O trabalho de Dutra, ele é um trabalho que ele está aqui nesse colóquio. Então, veja que já não é congresso. Veja que esse exemplo aqui é um colóquio. E o que é que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Que vocês observem. Que são 2 eventos ao mesmo tempo. Então, isso é comum. Então, eu tenho aqui esse primeiro colóquio e eu tenho aqui o segundo, olha. Então, esse aqui é o 11º e esse aqui é o segundo. E eles ocorreram simultaneamente, os 2. E aí, quando você vai colocar o dado do evento, você precisa colocar dos 2. Por quê? Porque os anais, eles estão publicados com os 2 juntos.
Então eu preciso dessa informação aqui para colocar. Como é que vai ficar isso no trabalho? Então esse trabalho que eu tô querendo citar, ele tá aqui na página 34 do arquivo, né? Então eu tô vendo aqui, ele é exatamente esse trabalho de Dutra que eu quero citar aqui no meu. Então, a citação normal, Dutra 2016, analisou o conceito de direitos a partir, pronto, aí eu vou escrevo o que eu quero, né? Então, na referência a gente vai já ajeitar, porque como o Dutra começa com a letra D, né? Então, você vai ter que colocar antes de festa. Não tem como ele ficar aqui embaixo não, porque as referências vão ser organizadas em ordem alfabética. Então, vou fazer aqui, mas a gente vai colocar em ordem alfabética depois. Então, eu tenho aqui normal, né, a entrada aqui pelo sobrenome dele, que eu já falei para vocês, o título do trabalho, né, aqui do artigo dele, que foi apresentado. Depois eu venho com os dados. Agora vamos lá, os dados do evento. Então, vou colocar o IN, colóquio, tá certo? Que é o nome do evento, aqui o primeiro, então, vírgula 11, né? Então, se você perceber, ele tá aqui, então a gente voltando aqui na página inicial, você vai ver, olha, 11, né? Então, aqui, esse colóquio. E aí eu coloco ponto e vírgula e coloco o nome do próximo. Então, como são dois eventos, eu vou precisar fazer isso. Então, coloco o nome do próximo aqui, no caso, esse aqui é número 2. Então, vírgula 2, ponto, vírgula, o ano, a cidade. Então, onde é que eu tô vendo isso? Então, se eu for descendo aqui, olha, eu vejo, né? Então, aqui eu vejo que é um trabalho de 2015. E aí, eu vejo aqui que é Rio de Janeiro. E aí, continuando aqui com as informações, eu vou colocar agora os dados anais, certo? Anais eletrônicos, e aí coloco o colchete, os 3 pontinhos. Agora eu venho com a cidade, a editora, no caso aqui tem uma editora de publicação, né? Então, se você olhar, tá aqui, essa editora, Salute, e veja que o ano de publicação, ele é diferente do ano do congresso. Então, o congresso, o colóquio, ele ocorreu em 2015, o conjunto dos trabalhos aqui, os anais, eles só foram publicados em 2016. Então, é uma coisa que você precisa prestar atenção. Vírgula, a página do trabalho. Então, se a gente for aqui no arquivo, esse trabalho que eu estou citando, ele está aqui na 34, né? Então, eu vou colocar o início e o final, e aí eu coloco 34 a 50, né? E aí agora eu venho com esses dados aqui do site. Então, disponível em, coloco o link, acesso em, coloco a data. Lembre que o link, ele não pode ser azul, ali com hiperlink, tá certo? Se ficar azul, você clique com o botão direito do mouse e aqui vai aparecer uma opçãozinha assim, remover hiperlink. Aí você pode clicar que aí ele desaparece. Então, pessoal, aqui a gente só tem que ajeitar, porque como eu falei para vocês, a gente não tem... a gente tem que colocar em ordem alfabética. A gente não estava com a ordem alfabética aqui das referências, né? E agora eu preciso colocar essas referências em ordem alfabética. Então, vai ficar exatamente dessa forma, aqui a referência, e aí você conclui aqui a organização do seu trabalho. Ok, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro, né, esse nosso assunto dessa semana. Um grande abraço e até terça-feira.